Olá, seja bem-vindo ao podcast Código do Topo, o podcast daqueles profissionais que são realmente diferenciados no mercado, têm feito a diferença tanto para os seus pacientes quanto também como empreendedores. Eu já estou aqui com um cara espetacular, um ótimo profissional, um cirurgião plástico que vem fazendo um trabalho incrível para pacientes do Brasil e até mesmo para fora do Brasil. Já descobri também que ele é um tenista nas horas vagas, já estou querendo marcar um jogo com ele por aqui. É um super pai, um super marido, uma pessoa muito gente boa. Tenho certeza que vai trazer grandes insights para todos vocês, aí, empreendedores aí da saúde. Hoje eu quero apresentar para vocês então meu convidado, Marcelo Seidel Gomes. Valeu, muito obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, cara, convivendo contigo, não só profissionalmente, mas a gente sabe que a nossa vida pessoal também interfere muito na nossa vida profissional. Então eu gosto muito e falo para todo mundo que trabalha comigo que eu gosto de conviver com pessoas que me agregam não só na vida profissional, mas principalmente na vida pessoal. Então eu sinto que tu é um cara do bem, digamos assim como eu, a gente quer o bem das pessoas, a gente está aqui tentando evoluir juntos. Excelente. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a crescer profissionalmente e também como pessoa, a gente começa a dar atenção para algumas coisas que não são somente focadas no dinheiro. Exatamente. E eu sinto muito isso aí no teu dia a dia. Claro que a gente se acompanha muito nas redes sociais, Mas eu digo, não tem como tu ser uma pessoa nas redes sociais e tu ser outra pessoa fora, né? As coisas precisam ser congruentes e eu sinto totalmente isso aí em ti. Já aproveitando então, falando, né, sobre a questão da cirurgia plástica, eu sei que tu tem uma família que, se não me engano, são médicos, né? Sim. Mas em que momento tu falou assim, não, eu realmente quero medicina, eu realmente quero cirurgia plástica e esse é o meu caminho? Essa é uma decisão difícil de tomar, principalmente quando a gente é jovem, né? Mas gostaria de entender um pouquinho de ti, como que isso aconteceu. Eu me criei numa família de médicos, né? O meu avô era médico, meu avô era cirurgião, no interior aqui do Rio Grande do Sul, numa cidade de Bagé. Então, ele que começou, digamos assim, essa saga dentro da medicina na minha família. Depois, meus pais são médicos, a minha irmã é médica, meu cunhado também. Então, para mim, foi muito natural. Eu me criei no meio da medicina e não conseguia me ver em outra profissão. Eu sempre me enxerguei sendo médico. E dentro da medicina, logo que eu entrei na faculdade, eu já me apaixonei pela área da anatomia, a área da cirurgia, né? Então, eu tinha já a ideia, desde o início da minha trajetória na faculdade de medicina, que eu queria ser cirurgião. Mas dentro da cirurgia, um leque muito grande de opções, a cirurgia plástica particularmente me chamava a atenção pelos detalhes. Eu sempre me considerei uma pessoa muito detalhista, sempre gostei das coisas bonitas, das coisas belas, e ao mesmo tempo eu encontrei na cirurgia plástica a possibilidade de unir essa parte mais artística, que eu sempre gostei, da beleza, eu conseguia unir isso com a satisfação das pacientes, ou seja, a gente consegue melhorar a vida das pessoas através da cirurgia plástica. E isso, no final das contas, é o que me dá mais satisfação, assim, a gente conseguir fazer as pacientes recuperarem sua autoestima, se posicionarem melhor na sociedade, melhorarem os seus relacionamentos, a sua vida profissional, enfim. Então, isso é o que me dá bastante satisfação na cirurgia plástica, né? Que, claro, como toda a área da medicina, a gente busca melhorar a saúde das pacientes, mas na cirurgia plástica especificamente a gente consegue melhorar a autoestima das pacientes. Isso é uma coisa que me fascina muito e é o que eu gosto bastante. Não, eu concordo totalmente contigo, como eu tenho diversos mentorados e clientes de consultoria da parte de cirurgia plástica, eu vejo que existe um comentário muito grande que a cirurgia plástica ela não é só uma questão de autoestima ou somente de beleza. Ela é uma questão muito de saúde mental, realmente, né? Porque se tu tem a tua autoestima fragilizada ou tu não te enxerga como algo que tu gosta no espelho, isso aí afeta totalmente várias áreas da tua vida profissional, tua vida conjugal, tua vida em vários aspectos, né? Então, o papel da cirurgia plástica, eu tenho visto que cada vez mais tem se falado desse papel de forma integral e não somente da beleza. Exatamente. Tu sabe que os meus pais são psiquiatras, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe são psiquiatras. E eu me criei vendo eles falarem sobre essa questão da autoafirmação, das pessoas se sentirem bem, da determinação, da autoestima, enfim. E eu acho que a cirurgia plástica ela tem tudo a ver com a questão emocional, assim, porque muitas pacientes nos procuram, muitas vezes, em momentos que elas estão fragilizadas, assim, ou porque tiveram um relacionamento que terminou, ou porque estão se sentindo emocionalmente frágeis por algum outro motivo, e acabam buscando na cirurgia plástica uma solução para esses problemas. E a gente tem que ter muito cuidado, como profissionais da cirurgia plástica, de tentar identificar quais são os problemas que a gente vai realmente conseguir ajudar
com uma cirurgia estética e quais são os outros problemas que eventualmente precisam de outras abordagens. Então, eu acho que hoje dentro da cirurgia plástica, a grande diferença entre os profissionais que estão no mercado não é necessariamente a técnica cirúrgica, não é necessariamente apenas o que a gente consegue entregar do ponto de vista de resultado estético, mas eu acho que principalmente, até eu vou dizer, é como a gente trata essas pacientes, né? A abordagem dessas pacientes, desde a recepção na nossa clínica, como que a gente acolhe essas pacientes que muitas vezes vêm fragilizadas até a gente. Então, a cirurgia plástica, eu costumo brincar, né? Ela é uma cirurgia superficial, mas com resultados profundos. Isso é uma coisa bem, bem importante mesmo. Maravilha. E a gente falando então de comportamento, falando, né, já do que essas mulheres passam, do que essas pessoas passam, que acabam te procurando, falando um pouco sobre ti. Teve algum momento que tu falou, cara, esse momento aqui me moldou realmente como profissional, né, ao longo, de repente até durante a faculdade, ou alguma dificuldade que tu passou, algum momento emblemático para ti que tu falou, esse momento aqui me moldou e fez a diferença para ser quem eu sou realmente hoje? Eu acho que assim, na faculdade de medicina, a gente não aprende na faculdade de medicina a ser empresários, por exemplo, né? A gente aprende muito a tratar a doença, a gente aprende a tratar os pacientes com doença, tratar os pacientes com problemas, mas a gente, quando a gente se forma na medicina, e na época que eu me formei, isso em 2007, enfim, já vai fazer quase 20 anos que eu me formei médico, a gente tinha muito até um certo, digamos assim, um certo preconceito do médico que se posicionava como empresário, né? Que se posicionava como dono de um negócio. A gente não podia ver a medicina como um negócio, a gente era obrigado a ver a medicina como um sacerdócio. Né? Ou seja, eu tenho uma vocação para ser médico, eu vou curar os doentes e eu não posso fazer disso o meu business, né? E eu percebi que depois que eu entrei na cirurgia plástica, depois que eu me formei cirurgião plástico, eu comecei a viajar o mundo inteiro, conhecendo cirurgiões plásticos do mundo inteiro, eu comecei a ver que não é bem assim. Eu comecei a ver assim que a gente não precisa deixar de tratar os nossos pacientes bem, eu não vou deixar de querer o bem dos meus pacientes se ao mesmo tempo eu quiser formar uma empresa no sentido de ter um bom desempenho, de ter focos nos negócios, de ter uma equipe bem estruturada, de não depender, por exemplo, de convênio médico, plano de saúde. Então, no momento que eu me dei conta de que eu poderia ser médico, tratar muito bem as minhas pacientes, oferecer cada vez melhores tratamentos para elas, mas ao mesmo tempo ter uma equipe que trate as minhas pacientes melhor, com mais acolhimento, com uma experiência melhor para elas dentro da minha clínica, eu notei que ali eu virei a minha chave, que eu consegui tratar elas melhor no momento em que eu consegui me despir dessa carapuça, digamos assim, entre aspas. Uma crença, realmente. Dessa crença, né? Exatamente. Isso aí. Aí ali eu notei que eu consegui dar um salto na minha carreira. E é muito importante tu falar isso, porque muitas vezes esse preconceito, se desenvolver como empresário, se desenvolver como um homem de negócios realmente, né? Isso acaba dando chance para quê? A gente tem a expressão picareta, né? Às vezes o picareta vai lá e ele estuda para isso, e ele não é tão bom tecnicamente, não faz um bom trabalho, está focado somente no dinheiro, só que ele acaba estudando essa parte, ele acaba, às vezes, mostrando mais o trabalho dele. Então, quando o médico, quando o dentista, quando o profissional de HOF, enfim, ele deixa de se desenvolver como empresário, como empreendedor, ele acaba dando mais oportunidade para que gente ruim tome seu lugar. Então, é por isso que eu tenho uma das minhas bandeiras, né? A gente não pode deixar os ruins estarem à frente de quem é bom. Né? E por isso que vocês que me conhecem sabem que eu ao longo do tempo venho trazendo um trabalho de mentoria, um trabalho de consultoria, um novo conceito que eu chamo de consultoria híbrida, que virou o meu método, é o método DMC, o método de dominação clínica, que é realmente um ecossistema de soluções para quem tem clínica, quem tem negócios na área da saúde, que envolve várias fontes aí, né, de desenvolvimento para esse tipo de profissional. Então, quando a gente fala sobre isso, né, dentro da minha metodologia, nós falamos de gestão estratégica, de modelo de negócio, de marketing, vendas, de cultura, de liderança. Realmente por quê? Justamente para que vocês possam chegar num nível como o Marcelo que está aqui comigo. É muito importante que os donos de clínica saibam conduzir um negócio da melhor forma possível, não somente por conta de marketing. O marketing é só 1% do que a gente está falando. O que a gente está querendo falar aqui é que quanto mais nós entendemos sobre processos internos, quanto mais nós sabemos sobre gerenciar pessoas, liderar pessoas, quanto mais a gente conseguir
através assim, do marketing, levar a nossa mensagem, a gente está, primeiro, informando a sociedade com informação de valor, a gente está conseguindo atender melhor as pessoas, porque a gente vai estar dando um atendimento bem qualificado, com uma estrutura de negócio, e, consequentemente, o profissional, que ele é o artista da história, no caso, como um cirurgião plástico que está aqui comigo, ele consegue entregar a sua arte de forma melhor. Ele consegue entregar algo de muito valor para as pessoas, porque ele sabe que a máquina por trás está funcionando, ele está com a cabeça tranquila, desenvolvendo o seu trabalho. Então é isso que eu venho falando, eu sou realmente um embaixador disso e dentro da minha missão, dentro do meu propósito, eu falo que um deles é isso, não deixar os profissionais ruins subirem no mercado só por conta que aprenderam sobre marketing, aprenderam sobre alguma coisa, que são esses picaretas aí que estão tomando espaço. Tá? E outra missão que eu tenho para mim, que é algo realmente que eu faço, não é pelo dinheiro. Né? Eu digo que uma das missões é conseguir transformar em alguma parte a saúde do Brasil através do meu trabalho, a saúde caótica do Brasil, né? Através do meu trabalho, qualificando esses donos de clínica para que eles possam, de fato, entregar uma saúde de mais qualidade que dificilmente, né, o Estado vai conseguir fazer. Então, essa é uma das minhas missões. Isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Então, parabéns pela tua atitude. Eu tenho certeza que esse é um dos motivos aí que tu está conseguindo, né, crescer cada vez mais e ser uma referência para tanta gente. Valeu. E é isso mesmo, Samuel. E profissionais como tu que nos ajudam, porque assim, como eu falei, na medicina a gente não aprende a ser empresário. E quando eu comecei, se falava muito pouco sobre isso. E as pessoas que falavam, por exemplo, nas redes sociais a respeito disso, a respeito de empreendedorismo dentro da medicina, acabavam esses profissionais sendo taxados como picaretas, né? E hoje a gente sabe que é justamente o contrário. Eu incentivo os meus colegas que são bons médicos, que se preocupam com os pacientes, eu incentivo esses meus colegas a colocarem o rosto na rede social, a falarem mais sobre o trabalho que eles fazem, porque muitos deles acabam ficando um pouquinho constrangidos, não gostam muito de aparecer, né? E aí, como tu falou, a gente acaba dando espaço para profissionais não tão bons, mas que têm mais desenvoltura, muitas vezes, nas redes sociais, e acabam dominando esse espaço. E não só na medicina, né, mas todas as áreas da saúde, como tu mesmo falou, hoje de harmonização orofacial. Por exemplo, a minha esposa, ela é farmacêutica de formação e fez especialização dela em harmonização facial, hoje trabalha junto comigo na minha clínica. E ela é uma pessoa, por exemplo, usando como exemplo, né, que ela se sentia um pouco mal no início. Ela me dizia, poxa, eu não sou médica, então eu tenho medo que as pessoas me enxerguem como uma pessoa que não tem qualificação. E eu falei para ela, mas muito pelo contrário. Justamente a gente precisa mostrar para o público que quem tem formação e quem se preocupa com os pacientes consegue fazer um bom serviço independentemente de ser médico ou não. Então, hoje a gente tem ótimos profissionais na área da estética na medicina, mas fora da área da medicina também. E esse preconceito que muitas vezes nós mesmos na medicina temos com profissionais não médicos, esse preconceito acaba caindo no momento em que a gente percebe que tem muitos profissionais sérios que estão fazendo um bom serviço na área da saúde, mesmo fora da medicina. Importante a gente saber diferenciar quem são os profissionais que realmente se preocupam com os pacientes, que querem entregar um trabalho de qualidade, com aqueles outros profissionais que estão preocupados apenas com a questão comercial, digamos assim. Isso aí muitas vezes revela mais sobre as pessoas que falam esse tipo de coisa do que propriamente do profissional. Porque eu assim, pessoalmente, tenho excelentes mentorados da área de biomedicina, dentistas que trabalham com ROF, que fazem um trabalho maravilhoso. Claro. Então, isso realmente são pessoas que estudaram muito e que têm muitos casos, milhares de casos, né? Uhum. Mas tu falou uma coisa importante que eu tenho certeza que é verdade, porque eu vejo no teu dia a dia, que é sobre essa experiência dos teus pacientes, essa jornada dos teus pacientes, né? Eu vejo que vocês têm um carinho enorme, né? E vocês conseguem mostrar isso de forma muito leve, muito, muito bacana. Hoje, olhando para isso, né, que eu sei que é uma coisa já muito genuína, mas tem 3 pontos que tu diz assim, cara, isso aqui realmente é chave do que a gente faz, que se tornou um diferencial e que muitas vezes pode ser até difícil de copiar, mas que é alguma coisa que vocês olham no dia a dia de vocês? O que eu coloco em prática, assim, tento colocar em prática e passo sempre para a minha equipe que trabalha comigo. Hoje na minha clínica nós temos ali em torno de 10 a 15 profissionais que lidam diretamente com as nossas pacientes. E eu falo sempre para a minha equipe, a gente precisa se colocar no lugar da paciente. Imagina que tu chegasse numa clínica e como que tu gostaria de ser atendida, né? Gostaria de ser atendida, que tu chegasse, por exemplo, na recepção e perguntassem o teu nome e te mandassem sentar numa cadeira e ficasse esperando até a hora de passar na consulta médica? Ou, de repente, tu acharias melhor
passar numa sala com mais conforto, com uma música ambiente, com o cheiro do ambiente, um cheiro agradável, que te cause uma boa sensação na memória, né? Que te oferecessem um bom drink para tomar ou simplesmente um cafezinho e uma água, como na maioria dos lugares, né? Então, eu acho que tudo, desde o momento que a paciente entra em contato com a nossa clínica, através de uma mensagem no Instagram ou de uma mensagem no WhatsApp, até o momento que ela chega para a primeira consulta, o acompanhamento pós-operatório. Então, hoje a gente tem a rotina da paciente dentro da nossa clínica, hoje ela é toda mapeada. Eu consigo saber tudo o que acontece com a paciente, desde o primeiro contato dela, seja através de redes sociais ou através de indicação, até o momento em que ela está com o tratamento dela completamente pronto, digamos assim, né? É claro que a gente está em constante evolução, em constante aprendizado. Eu nunca estou satisfeito e provavelmente eu nunca vou chegar num momento que eu diga assim, agora a minha jornada está perfeita. Eu sempre estou querendo melhorar alguma coisa, mas eu acho que quando eu paro para pensar como que era a jornada das minhas pacientes há 10 anos atrás e como que é agora, eu muitas vezes me pergunto como que as pacientes me procuravam há 10 anos atrás, né? Porque realmente era muito rudimentar, mas naquela época ninguém falava sobre isso. Né? Então, eu sei que quando tu começou a falar sobre isso, quando outros colegas começaram, que foram pioneiros, começaram a falar sobre isso, todo mundo teve uma batalha pela frente, porque muita gente não aceitava isso, né? E hoje isso já vem mais ao natural, mas a gente que já está falando disso há bastante tempo, hoje a gente está colhendo os frutos, porque as pacientes nos reconhecem. Quem trabalha comigo lá na minha clínica sabe, as pacientes dizem, olha, eu até consultei com médicos mais baratos, eu até consultei com médicos que me cobrariam praticamente a metade do preço, mas eu não abro mão de vir fazer o meu tratamento aqui com o Dr. Marcelo por conta de toda a atenção que eu recebo, de todo o cuidado. E as pacientes, elas se sentem acolhidas mesmo, sabe, Samuel? Não é da boca para fora. Tem gente que acha que vai fazer, por exemplo, uma lipoaspiração. Ok, a gente acha muitos cirurgiões que fazem boas lipoaspirações. Agora, o cuidado, a preocupação, o atendimento. Eu tenho uma equipe multidisciplinar hoje com nutricionista, endocrinologista, fisioterapeuta, equipe de enfermagem, e a paciente sente esse cuidado. Ela se sente bem, sabe? Então, eu acho que os pilares são o acolhimento da paciente antes da cirurgia, o acompanhamento durante o procedimento feito diretamente por mim e o acompanhamento pós-operatório também feito por toda a equipe. Então, acho que esses 3 pilares são os fundamentais. Isso é maravilhoso ouvir, porque dentro da minha metodologia eu falo muito sobre isso, sobre essa jornada do paciente. Vários elementos que tu falou aí, eu considero também nessa jornada. Então isso explica totalmente porque algo que eu falei até nos meus stories hoje, eu falei sobre por que as pessoas então vêm até muitas vezes de fora do Brasil, de vários lugares do Brasil, para consultar contigo e tá hoje em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então acho que isso tem muito a ver. Tu já respondeu um pouco, né, falando sobre essa jornada, mas fala alguns casos aí de pessoas que vieram de outros lugares do Brasil. Eu já vi várias vindo ali no teu consultório, né? Então pode falar um pouco. Eu acho que isso aí, sem dúvida, não te dá orgulho, né? Eu acho que é super bacana também para a tua equipe. Eu me orgulho muito, Samuel. E sabe que quando eu acabei minha especialização, eu tive uma certa dúvida se eu abriria a minha clínica em São Leopoldo ou não, porque a minha família toda é de São Leopoldo, né? E eu fiquei pensando, será que o pessoal vai sair de Porto Alegre, que é a capital, para consultar comigo em São Leopoldo? E hoje, graças a Deus, eu tenho um fluxo de pacientes que vêm não só aqui da capital, que vão ao Vale dos Sinos, justamente buscando um pouquinho mais de discrição. Tem muitas pacientes que são muito conhecidas aqui na capital e que gostariam de ter um ambiente um pouquinho mais reservado para fazer os seus tratamentos, e muitas pacientes de fora do país. Quando a gente começou com o nosso trabalho em rede social, e isso eu agradeço a minha equipe de marketing, a gente começou a fazer posts, digamos assim, que pudessem ser vistos no mundo inteiro. A gente acabou tendo uma visibilidade muito maior. E hoje, assim, a maioria das pacientes que moram fora do país e que me buscam para fazer cirurgias comigo são pacientes brasileiras que moram fora do país. Então, ali no Vale dos Sinos, nós temos muitas famílias que moram na China, que moram nos Estados Unidos, que trabalham na indústria do calçado, do couro, muitas empresas de pessoas que moram fora hoje que voltam para visitar a família, aproveitam e me procuram para fazer cirurgia. Mas a gente já foi surpreendido por pacientes estrangeiras. Vou dar um exemplo. Teve uma paciente que ela é canadense, mora no Canadá, casada, com 3 filhos, e lá no Canadá ela conheceu uma paciente minha.
que é brasileira, que mora lá, que se conheceram na academia, e ela viu o resultado cirúrgico dela e se apaixonou pelo resultado cirúrgico e perguntou quem é que fez a tua cirurgia. E aí ela falou de mim, essa paciente começou a me seguir nas redes sociais, começou a nos mandar mensagem, a gente fez uma consulta online, eu falo inglês fluente, enfim, conversei com ela, e ela falou, doutor, eu quero fazer a cirurgia contigo aí. Como que eu faço? Eu preciso que vocês organizem tudo para mim. Porque eu vou sozinha para o Brasil e eu quero fazer minha cirurgia. Eu falei, não tem problema. Nós organizamos tudo para a paciente, tudo. Desde transporte dela do aeroporto até a nossa clínica, hotel na região, agendamento de cirurgia, acompanhamento 24 horas com a equipe de enfermagem. Eu montei uma escala de enfermagem para acompanhar essa paciente no hotel. Então, durante a primeira semana, ela não ficou nem um minuto sozinha. A gente tinha 3 profissionais de enfermagem que acompanhavam essa paciente durante 24 horas com escala dentro do hotel. Então, foi uma experiência maravilhosa que ela teve. Eu coloquei até o vídeo dela no meu feed no Instagram para as pacientes saberem como que acontece quando a paciente vem de fora. Então, hoje a gente tem, eu consigo me orgulhar de dizer, que a gente tem condições de atender pacientes de qualquer lugar do mundo, mesmo que essas pacientes não falem nada de português. E mesmo que essas pacientes venham totalmente sozinhas, a gente consegue organizar tudo para que a paciente tenha uma ótima jornada pré- e pós-operatória e possa voltar para o seu país de origem completamente recuperados. E isso tem tudo a ver com um dos pilares que eu bato muito, né? E que é algo técnico, não pode ser feito por qualquer pessoa que não tenha experiência, Sim, né? Que é o modelo de negócio. Então, tu não tem como organizar um modelo de negócio só fazendo de qualquer jeito, né? Aí tu faz uma estrutura realmente, uma estrutura específica para isso. Eu tenho certeza que colocando mais foco, ainda mais agora que as coisas estão cada vez mais, né, com inteligência artificial, com legendas em outros idiomas e até mesmo os nossos clones aí falando em diversos idiomas, isso vai aumentar muito, né? A escala global de negócios vai virar algo realmente incrível e como tu já está à frente, não tenha dúvida, vai ser pioneiro, vai estar à frente disso e vai ter cada vez mais resultado. E teve uma conversa que eu fiz contigo que tu falou sobre a técnica Preservé, né, que é uma técnica mamária, utilizando um outro tipo de cirurgia. Gostaria que tu falasse um pouco sobre essa técnica, né, que tu tem desenvolvido e quais têm sido os resultados com as pacientes, quais os diferenciais e que falasse um pouco sobre o negócio. Por que é um bom negócio fazer essa técnica, né, implementar essa técnica? Hoje em dia, cada vez mais as mulheres que estão no mercado de trabalho também, mulheres empreendedoras que trabalham bastante e que muitas vezes dividem os seus horários entre a maternidade e a profissão, cada vez essas mulheres elas têm menos tempo para se dedicarem para algum tratamento estético. E elas gostam de tratamentos que possibilitem a elas uma recuperação mais rápida. Então, a técnica Preservé é uma técnica que foi desenvolvida por um cirurgião da Costa Rica, Dr. Manuel Chacon, e ele desenvolveu uma técnica que, através de mini incisões de aproximadamente 1,5 cm, 2 centímetros, a gente consegue introduzir dentro da mama um balonete que a gente cria um espaço e utiliza um tipo de prótese de silicone que ela é extremamente maleável e que a gente não precisa de cortes dentro da mama, ou seja, a gente não precisa de grandes dissecções, a gente não precisa utilizar, por exemplo, um aparelho chamado eletrocautério para diminuir sangramento, não precisamos desse tipo de aparelho, porque o próprio balonete, o próprio artifício que a gente utiliza para a colocação dessa prótese já faz uma dissecção e a hemostasia ao mesmo tempo. Então imagina uma mulher empresária que trabalhou o dia inteiro e no final do dia coloca a prótese de silicone, vai para casa, dorme, no dia seguinte está dirigindo de novo. Então isso até pouco tempo atrás parecia uma coisa impossível de acontecer. E hoje com a técnica Preservé isso é extremamente possível. É um procedimento feito com anestesia local e sedação, dentro de um centro cirúrgico, que dura aproximadamente 30 minutos, e em 1 hora de recuperação essa paciente está em casa. No dia seguinte, ela está dirigindo, trabalhando como se nada tivesse acontecido, com cuidados básicos de um procedimento ambulatorial. É claro que isso exige uma avaliação pré-operatória minuciosa por alguém que tem experiência com essa técnica. Eu tenho orgulho de dizer que aqui na região, aqui no Rio Grande do Sul, eu sou um dos pioneiros nessa técnica e a gente tem tido resultados muito bons com um índice de satisfação próximo de 100% e isso me deixa muito feliz, mas a gente precisa saber indicar bem essa cirurgia. Não é para qualquer paciente, a gente precisa orientar e esclarecer quais são as limitações e quais são os benefícios do método. Mas é uma técnica fantástica, com uma recuperação ultra rápida, que a gente chama.
Maravilha, isso é muito bom porque tu está pensando diretamente na conveniência para a pessoa, né? Então isso é muito importante. Eu, em uma palestra que eu dei recentemente, tu inclusive estava na palestra, eu pude assistir, né, uma paciente sendo operada, né, sendo tratada, sendo feita a cirurgia dela com a técnica Preservei, e realmente é algo bem interessante, né? Porque ali a pessoa já sai pronta, e a minha esposa já fez cirurgia plástica, já acompanhei a cirurgia plástica normal, né? Vi como é a recuperação, e ver uma pessoa fazendo né, participando dessa técnica aí com o médico e sair depois da cirurgia na hora já pronta, é maravilhoso, é espetacular. Isso mostra que mesmo tu sendo um excelente médico, mesmo tu já tendo uma estrutura de negócio, a gente sempre tem que estar na vanguarda, a gente precisa sempre buscar, né, estudar. Antigamente, a gente estudava, se formava, fazia uma especialização, ótimo, acabou. Né? Agora a vida eterna, né? Tu vai morrer estudando. Eu acho isso é muito bacana. Isso tem a ver com a minha próxima pergunta. Tu teve uma experiência com um grande nome aí da cirurgia plástica, que é o Dr. Royos, né? Que é o que cunhou aí a técnica Lipo HD. Né? Se eu não me engano, foi na Colômbia, que tu, inclusive, teve essa imersão junto com ele. Gostaria que tu falasse um pouco sobre como foi realmente essa imersão e do ponto de vista de negócio, né? O que abriu, quais portas abriram para ti, como que tu vem utilizando essa técnica para transformar realmente em negócio para ti? Sabe que a gente percebe, Samuel, que não só na medicina, mas em todas as áreas da nossa vida, quando alguém inventa ou descobre alguma coisa muito diferente do que os outros fazem, no início todo mundo acaba chamando essa pessoa de louca. Eu, há uns 10 anos atrás, eu me lembro de ter visto o Dr. Alfredo Royos dar uma palestra sobre Lipo HD num congresso e as pessoas meio que desacreditaram ele, sabe? Diziam, esse cara tá fazendo uma lipoaspiração, deixando uns gominhos quadradinhos na barriga, imitando como se fosse músculo, isso não vai dar certo. Mas ele, com toda a calma e com toda a genialidade dele, foi aos pouquinhos lapidando a técnica cirúrgica e hoje ele é uma sumidade dentro da cirurgia plástica mundial, né? E eu tive o prazer de fazer um curso presencial com ele em Bogotá, na Colômbia, em 2002. Acompanhei ele lá nas cirurgias, enfim, tive o prazer de fazer cirurgias junto com ele. E de lá para cá, os meus resultados de lipoaspiração simplesmente mudaram. Porque um dos grandes problemas que a gente sempre teve em lipoaspiração foram os resultados estigmatizados. Eram aquelas pacientes em que a gente fazia uma lipoaspiração tradicional, elas ficavam com menos gordura, digamos assim, na barriga, na cintura, mas a barriga ficava completamente reta, não ficava com nenhum desenho, com nenhuma definição. E através do jogo de luz e sombra, o Dr. Alfredo Royos começou a perceber que se a gente deixasse uma barriga completamente plana, completamente reta, ela ia perder essas mudanças de sombreamento através da luz que naturalmente todas as mulheres e homens têm. Então, hoje, com a Lipo HD, a gente consegue diminuir a gordura corporal, diminuir as adiposidades, que a gente chama na gordura, cintura, na barriga, cintura, costas, braços, enfim, deixando um resultado natural. Não é... Tem gente que acha que Lipo HD é aquela lipoaspiração que deixa os gominhos da barriga extremamente marcados em qualquer pessoa. Não é isso. A Lipo HD dá o grau de definição que cada biotipo comporta. Então, é claro, se a gente vai fazer uma lipoaspiração numa pessoa que é extremamente magra, que faz atividade física todo dia, que já tem hábitos extremamente saudáveis, nessa pessoa a gente vai conseguir uma definição muito acentuada. Agora, em outras pessoas que de repente não tem uma firmeza da pele tão boa, não tem uma massa muscular tão consistente, a definição vai ser um pouquinho menor. Mas mesmo assim, vai ter um pequeno grau de definição que vai dar mais naturalidade e essa pessoa vai poder botar um biquíni ou, no caso do homem, uma sunga na praia e a barriga vai estar bonita, o braço vai estar definido, as costas também. Então, a lipoaspiração de definição realmente foi um dos maiores avanços. Olha, eu poderia dizer até que dos últimos 50 anos na cirurgia plástica, certamente foi o maior avanço a Lipo HD. E que está em constante evolução. Hoje com técnicas de aumento de volume do músculo, com enxerto de gordura dentro do músculo, utilização de tecnologias, aparelhos que nos ajudam a fazer a pele ficar mais firme. Então, realmente é uma transformação na nossa prática diária. Maravilhoso. E com certeza na tua prática diária, as pessoas veem somente uma parte, né, de tudo que acontece para orquestrar tudo isso. Mas o que as pessoas não veem
né, nos teus conteúdos ou nas conversas contigo, mas que tu diz assim, isso aqui é fundamental, isso aqui realmente faz eu ter melhores resultados, tanto no meu negócio quanto na minha prática cirúrgica. Tu diz, isso aqui realmente tem feito diferença para mim no dia a dia. Eu acho que uma das principais, falando assim agora especificamente de resultado cirúrgico, né? O que eu consegui perceber que as minhas pacientes começaram a ter melhores resultados cirúrgicos? Foi a gente conseguir entender que a cirurgia plástica ela faz parte de um tratamento e ela não é o tratamento completo. Então a gente precisa preparar essa paciente para se submeter a um procedimento cirúrgico. Por exemplo, eu tenho pacientes que me procuram algumas vezes estando acima do peso, com uma dieta que não é regrada, não fazem atividade física, estão com uma vida completamente desregrada e acham que muitas vezes uma lipoaspiração, por exemplo, vai resolver todos os problemas da saúde, inclusive, e do aspecto estético. E eu preciso mostrar para essas pacientes que antes da gente submeter elas a um procedimento cirúrgico, que a gente precisa mudar alguns pontos-chave na vida delas. Então, hoje, dentro da minha clínica, eu tenho uma equipe de acompanhamento pré- e pós-operatório, em que a gente montou lá dentro da clínica um protocolo chamado Protocolo One. Dentro desse protocolo, chamado Protocolo One, em que eu, que sou cirurgião plástico, a minha nutricionista e o meu endocrinologista, nós três juntos acompanhamos essas pacientes como se fosse apenas um profissional, mas com o mesmo objetivo, que tem o objetivo de muitas vezes fazer essa paciente emagrecer, ganhar um pouquinho de massa muscular e desinflamar. Então, a gente sabe que quando a gente opera uma paciente que está, entre aspas, desinflamada, ou seja, com menor retenção de líquidos, com um pouquinho mais de massa muscular, com os exames normalizados, a gente consegue uma recuperação muito mais fácil, muito menos risco cirúrgico e, principalmente, resultados cirúrgicos muito melhores. Então, hoje, eu conseguindo preparar minha paciente antes da cirurgia, eu sei que a chance de ela ficar satisfeita com o resultado é muito maior. E eu consigo explicar para as pacientes, eu consigo mostrar para elas os benefícios e a gente está tendo bons índices de adesão ao nosso protocolo e os resultados cirúrgicos cada vez melhores. E agora um pouquinho de polêmica, né? Teve já paciente que teve que recusar, de dizer, olha, não vou te operar por algum motivo? Tinha um grande cirurgião plástico que uma vez num congresso no Rio de Janeiro, eu ouvi ele falar e ele disse assim, olha, durante a residência de cirurgia plástica, a gente leva mais ou menos uns 10 a 15 anos para saber indicar bem uma cirurgia. Mas a gente leva uns 20 anos para saber contraindicar bem uma cirurgia. Então, logo no início da nossa carreira, como cirurgião plástico, a gente tem uma ânsia, a gente tem uma vontade de operar muitas pacientes. Chega num certo momento que a gente começa a aprender quais são as pacientes que realmente vão ficar satisfeitas e que entendem qual é o resultado que a gente consegue oferecer. Então, hoje, sem nenhum problema na minha prática diária, no meu consultório, hoje eu não tenho nenhum tipo de constrangimento de falar para algumas pacientes que aquele ali não é o melhor momento para ela fazer a cirurgia. Porque quando a gente chega num certo momento, Samuel, em que a gente tem a nossa clínica bem estruturada, com pacientes que nos procuram porque acreditam no nosso trabalho, porque sabem que a gente faz um trabalho certo, a gente não tem medo de perder pacientes. O que eu vejo muitos colegas no mercado, muitas vezes, me dizendo, tu viu só, esse mês tive poucas pacientes, tive poucas cirurgias, será que mês que vem vai melhorar? Porque a economia do país não está lá aquelas coisas, então diminuiu o nosso volume. E ficam muito com essa preocupação de números, de quantas pacientes vai ter para fazer cirurgia esse mês, quantas pacientes vai ter para... Eu já tenho um pensamento um pouquinho diferente. Eu não levo hoje os números em consideração isolados para dimensionar o sucesso da minha clínica. Eu acho que o número de pacientes que a gente atende é um reflexo de todo o trabalho que a gente vem fazendo. E no momento que as pacientes percebem que a gente está realmente preocupados com a satisfação e com a segurança delas, esse resultado ele acaba sendo consequência de tudo isso. Então, não me preocupo hoje. Se por acaso alguma paciente eu tiver que contraindicar a cirurgia, eu tenho total tranquilidade, porque eu estou com a minha consciência limpa, sabendo que eu estou fazendo o melhor para aquela paciente. E aí, com certeza, outras pacientes me procurarão e vão ficar satisfeitas.
E esse é um dos códigos do topo que eu falo, né? Por que código do topo? O código do topo é o título do meu livro, do livro que eu estou escrevendo. São 20 anos de experiência, né? 20 anos aí já tanto como executivo como empreendedor. Então são 11 anos empreendendo, tenho 5 empresas. Uma dessas empresas, então, são 8 clínicas aí de medicina, de odontologia, de estética. E também esse ecossistema, então, educacional para quem tem clínica, né? E um dos códigos do topo, que eu digo que eu chamo de norteadores estratégicos, é quando a gente fala de missão, visão e valores. Ou seja, essas coisas são coisas que, por dinheiro nenhum, tu vai te corromper. Né? E quando tu fala muito de valores pessoais, eu falo muito do valor da honestidade. Então, muitas vezes, tu tem que saber dizer não para as pessoas. Isso, com a experiência, com o tempo, a gente acaba aprendendo, né? Que nem tudo é dinheiro. Na verdade, quanto mais o tempo passa, menos o dinheiro ele vira, né, o ponto máximo aí do nosso dia a dia. Quando tu fala isso, está diretamente relacionado aos teus valores pessoais. E claramente eu consigo perceber isso, né, que é muito bacana e te dou parabéns por isso. E quando a gente fala de valores pessoais, é impossível a gente não lembrar de família, né, de filhos, de esposa, de vida pessoal. Eu sei que a vida do cirurgião plástico não é uma vida muito fácil. As pessoas fazem um glamour muito grande porque sempre pensa, bom, o cara é cirurgião plástico, é milionário e trabalha, né, trabalha um pouco ali, tá tudo certo. Mas não é bem assim, né? Obviamente, a remuneração vem com resultado, né, com um trabalho bem feito, mas é uma vida que tem muitas dificuldades. Do ponto de vista, tem que realmente acordar muito cedo para estar muito cedo no bloco. Vai lá, faz uma cirurgia às vezes de 4, 5, 6 horas, sai, come alguma coisa rápido, já vai de tarde para fazer atendimento de consulta de pós-operatórios. Logo depois à noite vai visitar os pacientes no hospital. Então, assim, é difícil conseguir equilibrar todos os pratos. Como é que tu faz para conseguir equilibrar, né? Eu sei que tu tem mais de um filho, tem 2 filhos, Sim, né? tem dois Filhos, né? Então como é que tu faz para conciliar a vida de pai, que tu precisa realmente dar uma atenção, e eu vejo muito em ti nisso, né? Que tu dá atenção. Eu tenho um filho, já vejo que é realmente demandante, né? E a gente que quer realmente dar uma dedicação, que também é um outro código do topo, é tu conseguir dar atenção pensando no teu legado, pensando nessa pessoa que vai levar alguma coisa para o mundo com os filhos, né? Também ser um bom marido, também ser uma pessoa que, enfim, é uma pessoa que está em várias frentes aí fazendo algo de bom no mundo. Isso essa dificuldade de equilíbrio, né? E tudo na vida é equilíbrio. A gente conseguir equilibrar, e não é fácil, né? A gente equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Mas é uma coisa que eu realmente tenho na minha cabeça muito, muito forte, esse equilíbrio, né? Eu consigo perceber que eu não posso deixar a minha profissão tomar conta de toda a minha vida. É claro que na medicina e na cirurgia plástica não é diferente. Eu sou cirurgião plástico 24 horas por dia. Eu costumo brincar com a minha esposa que eu fico 24 horas por dia de plantão. Então, quer dizer, se o meu celular tocar às 3 horas da manhã e for uma paciente minha que está com algum tipo de problema, eu prontamente vou atender. Mas é claro que eu tenho toda uma equipe que me ajuda hoje, que me dá suporte nisso. Mas eu nunca fico 100% do tempo desligado. Mas a gente precisa impor limites, porque se nós não colocarmos os limites da nossa profissão, a nossa profissão ela acaba nos engolindo. Eu percebo muitos colegas que acabam atendendo consultório, por exemplo, até muito tarde da noite, no outro dia cedo já estão em cirurgia e acabam não dando limites para a sua profissão. Eu não. Eu coloco horários super bem estipulados. Eu tenho meus horários e dias da semana em que eu faço as minhas cirurgias. Eu tenho os meus horários bem estabelecidos que eu atendo consultório, que eu faço as minhas revisões pré e pós-operatórias. E tenho também alguns horários reservados na semana para praticar atividade física, para distrair a minha cabeça, para cuidar dos meus filhos, levar eles na escola, eventualmente, em alguma atividade extra-classe. Então, eu consigo hoje, depois de quase 20 anos de formado, conseguir me organizar de uma maneira em que eu consigo estar com a minha vida bem equilibrada. Eu trabalho bastante, consigo me dedicar bastante para minhas pacientes, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu tempo de lazer e para cuidar da minha saúde também, porque a cirurgia plástica ela exige muito de nós, não só emocionalmente, mas fisicamente também. Imagina, Samuel, que tem cirurgias que a gente chega a levar 5, 6 horas em cirurgia, né? E isso fisicamente exige muito de nós. Então, se eu não tiver um bom condicionamento físico também, por exemplo, não praticar alguma atividade física, como tu falou no início, gosto de jogar meu tênis, faço musculação, gosto de esportes de final de semana, esportes aquáticos, enfim. Então, eu estou sempre fazendo algum tipo de atividade física, sempre fiz. E acho que isso me ajuda muito a cuidar da minha cabeça
a cuidar bem da minha família. Eu venho de uma família que meus pais sempre foram muito presentes na minha vida e eu dou muito valor para isso. Então, eu tento me espelhar um pouco na criação que eu tive e transferir isso também para os meus filhos. E acho que estou conseguindo fazer um bom papel de pai, de marido e de profissional. E a gente vai tentando seguir esse equilíbrio dentro da melhor maneira possível. Então, tu acabou de responder uma outra pergunta, que é o que é ter sucesso para ti. Mas eu acho que conseguir, apesar das dificuldades, manter esse equilíbrio, eu tenho certeza que isso é muito, muito importante. Porque tu vai conseguir realmente atender melhor as pessoas quando tu estiver equilibrado. Quando tu tá faltando alguma peça ou não está conseguindo equilibrar um prato, a gente sente isso aí, não tem como tu não passar para as pessoas, né? Então eu acho que isso aí já reflete muito o sucesso aí, que nunca é só financeiro. Para alguns até, né? Mas eu acho que quando a gente consegue equilibrar, né, com todas essas dificuldades que a gente tem, equilibrar os pratos é um grande exemplo de sucesso. Claro, isso mesmo. Esse suporte que a gente tem em casa, né? Em dias que a gente... Porque todo mundo tem dias bons e dias ruins. E nos dias que não são tão bons assim, a gente chegar em casa e ter uma família que te dá suporte, os teus filhos que vêm ali te abraçar, te beijar, a tua esposa que está ali te esperando, de repente com alguma palavra de consolo, de carinho, enfim, isso tudo nos ajuda. Então, ninguém consegue ter sucesso sozinho, né? Como tu mesmo falou, tem gente que ganha muito dinheiro, ganha muito mais dinheiro até do que nós dois juntos, mas que chega em casa e é uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária. E que se tu perguntar para essa pessoa, muitas vezes ela não vai se sentir uma pessoa feliz, mesmo tendo muito dinheiro. Então o dinheiro ajuda, o dinheiro nos faz ter uma boa qualidade de vida, enfim, mas realmente não é tudo. E eu vou te dizer que é uma partezinha talvez menor na nossa vida. O que mais importa mesmo são as nossas companhias, o que a gente faz na vida, e as pessoas que nos cercam é que nos dão felicidade. Isso aí é um grande código do topo também. E eu posso te dizer que, olhando para frente, né, quando a gente olha para legado, depois que, eu brinco, né, depois que pregou o caixão, o dinheiro já não tem mais valor nenhum. Agora, o que tu fez de bom, o que tu realmente deixou de bom, tanto para as pessoas quanto também para a tua família e para os teus filhos, isso sim é o que vai fazer a gente ir para frente, né? Uma visão de futuro. E já olhando para o futuro, eu queria te perguntar, o que tu olha hoje para a cirurgia plástica e olhando para 5 anos, 10 anos para frente, quais os caminhos que a cirurgia plástica vai tomar? Tem algo que tu já está vendo que isso vai se transformar em algo realmente muito importante, né? Eu vejo que um dos conceitos é o conceito do Quiet Beauty, né? Uhum. Onde a gente, né, vê que as mulheres não querem fazer algo extremamente que vai mudar, vai ser uma outra pessoa, né? Além disso, tem algo a mais ou isso tu acha que é uma das grandes tendências? Qual a tua opinião? A gente percebe que na área estética, não só na cirurgia plástica, mas nos tratamentos estéticos em geral, existem ondas de moda, né? Então, por exemplo, até falando, por exemplo, em biotipo, né? Tinha uma época que as mulheres um pouquinho mais cheinhas eram o estereótipo ideal. Depois veio a onda das mulheres extremamente magras ao extremo, assim. Agora a gente está numa onda das mulheres mais fitness. De repente, muitas mulheres que a gente vê hoje usando hormônios, estando extremamente fortes, até musculosas demais. Mas já estou notando agora uma onda de voltar de novo para o aspecto mais magras e mais slim novamente. Então, a gente percebe que a área estética ela tem altos e baixos, né? Puxando isso para a cirurgia plástica, por exemplo, quando a gente fala de um exemplo, né, de próteses de mama. Logo que eu acabei minha especialização, há mais ou menos uns 15 anos atrás, tinha uma onda de mulheres que gostariam de seios extremamente grandes, extremamente volumosos, né? Hoje em dia, a gente já nota uma onda ao contrário, de mulheres que querem seios um pouquinho menores, elas me pedem assim, resultados mais elegantes, que não sejam tão vulgares. Então, a gente vai notando que a moda, que a estética vai tendo modas que vão mudando de tempos em tempos. E nós, na cirurgia plástica, a gente precisa ir... A gente vai se adaptando, né, Samuel? Mas o que eu percebo, assim, na cirurgia plástica, uma coisa que cada vez vem evoluindo mais são as tecnologias. Por exemplo, são aparelhos tecnológicos que nos ajudam a resolver problemas
que antes nós não tínhamos como resolver. Por exemplo, o problema da flacidez de pele. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha nada para oferecer em termos de cuidados com a flacidez. O que a gente tinha para fazer era remover essa pele com flacidez. Hoje, existem aparelhos de radiofrequência, de laser, enfim, que estimulam a produção de colágeno e fazem a pele ficar mais firme. E eu não tenho dúvida que daqui para frente, cada vez novas tecnologias vão surgir, cada vez melhores. Então, isso é uma tendência e isso nos ajuda muito. Então, um bom cirurgião plástico que sabe indicar bem o uso desses aparelhos acaba se beneficiando disso. Em relação à cirurgia mamária, a gente acabou de falar da técnica Preserver, que são próteses extremamente maleáveis, com dispositivos ultramodernos e que a gente consegue, com uma cirurgia minimamente invasiva, dar resultados extremamente satisfatórios. E falando do ponto de vista do profissional médico, do profissional da cirurgia plástica, eu não tenho dúvidas que hoje, cada vez mais, a gente precisa está sempre se aperfeiçoando. Como tu mesmo falou, há muitos anos atrás, a gente se formava, acabava uma especialização em cirurgia plástica e ficava a vida inteira trabalhando com aquela mesma formação. Hoje não tem mais lugar no mercado para esse tipo de profissional. O profissional que acha que sabe tudo e que para no tempo, com certeza vai ser engolido pelo resto do mercado. Então, não interessa qual é a idade do profissional, a gente precisa estar sempre em constante evolução. Então, isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, que enquanto eu estiver atuando como cirurgião plástico, eu não posso parar de me atualizar. Maravilha. Isso tem talvez uma relação com o que eu vou te perguntar agora, que é, imagina que tu tá te enxergando aí lá quando tu começou, né? Que conselho tu daria para ti mesmo, quando jovem, que tu diria, se eu tivesse feito isso lá atrás, nossa, minha vida teria sido muito, talvez mais fácil, ou tu teria ido mais longe, teria, enfim, tido ainda mais resultados. E levando em conta que tem muitos jovens, muitas pessoas que estão se formando, terminando suas especializações, suas faculdades. O que tu diria para essas pessoas? É difícil a gente ter, assim, digamos, um código só, né? Eu sei que no teu livro tu deve, certamente, conseguiu juntar vários códigos, né? Por isso o nome do teu livro talvez devia ser Códigos do Topo. E não só é uma possibilidade, é uma grande possibilidade. Mas, assim, se eu tivesse que tirar da cartola, assim, uma dica seria vai atrás daquilo que tu acredita e não presta muito atenção em críticas ou em dúvidas que outras pessoas possam colocar na tua cabeça. Porque muitas vezes, até pessoas próximas, assim, acabam, mas que não têm uma noção exata da tua profissão, da tua especialidade, acabam colocando dúvidas naquilo que a gente acredita, né? Então, por exemplo, a questão do marketing. Eu me lembro nitidamente, quando começou a questão do marketing no Instagram, na época no Facebook, enfim, e que eu comecei a fazer algum videozinho, postar e tal, muitas pessoas conhecidas minhas, que são médicos até, mas que não são da minha especialidade, me diziam, não faz esse tipo de vídeo, isso parece uma coisa muito mercantil, a medicina não é assim, a medicina, a gente precisa cuidar do paciente, isso não pega muito bem, um médico fazendo vídeos, colocando imagens e tal. E isso me travou muito. Então, eu, na época, gostaria de ter, talvez, usado mais as redes sociais logo no início, porque eu fui um dos pioneiros para fazer esse tipo de marketing, mas me travava porque eu me sentia culpado, de alguma maneira. Mesmo sem estar fazendo nada errado, eu me sentia culpado por outras pessoas que me diziam que talvez não fosse o caminho correto. Então, mas eu tinha convicção de que eu não estava fazendo nada errado. Então, uma dica que eu tenho é o seguinte, siga os seus instintos, digamos assim, e faça o que você acha que é correto, mas claro, sempre sem prejudicar ninguém, sempre sem querer passar por cima de ninguém, e principalmente na área da medicina, levando em consideração que o nosso principal objetivo é o bem das nossas pacientes, dos nossos pacientes. Então, essa questão ética dentro da medicina é uma coisa muito, muito, muito importante. A gente nunca falar mal de outros colegas ou querer passar por cima de quem quer que seja, falando agora para os profissionais novos, né, que estão no mercado. Muitas vezes a gente acaba querendo, de alguma maneira, achar o seu nicho de mercado e acha que, eventualmente, desqualificando algum outro colega de profissão,
pode se beneficiar, mas no final das contas isso só vai fazer mal para a tua carreira. É importante ter boas relações, ser um bom colega, um bom profissional e tratar bem as pacientes e seguir as suas convicções. Acho que isso é fundamental para um sucesso. Eu vejo que muitas pessoas elas acabam achando que tu tá correndo uma corrida com outras pessoas. Mas na verdade tu tá correndo uma corrida contigo mesmo. Né? O mercado existe, as pessoas realmente, cada um tem os seus diferenciais. O que a gente precisa é realmente se autoaperfeiçoar, né? Buscar olhar para si. E quando é importante tu falar sobre isso, que é tu seguir o que tu tá enxergando, que nada mais é que olhar para realmente a tua visão. Né? Qual a tua visão? Qual a tua opinião? Mas tu só consegue ter opinião e consegue ter visão estudando, sendo uma pessoa que busca estudar, não somente uma pessoa extremamente focada só na medicina, e vendo realmente coisas, né, assuntos e tendo experiências fora também da medicina, que isso vai fazer com que tu abra a tua cabeça e consiga enxergar, e a tua visão cada vez fica mais clara. E olhando para as pacientes agora, falando diretamente com as pacientes, né, a gente falou bastante sobre empreendedorismo, olhando para as pacientes, quais os cuidados, o que elas precisam ter muita clareza na hora de escolher o profissional, na hora de escolher uma clínica, na hora de escolher realmente fazer um procedimento que é um procedimento emblemático na vida da pessoa, uma cirurgia plástica. O que tu recomenda para essas pessoas? Sabe que a área estética hoje, Samuel, acabou virando uma área muito nebulosa em alguns aspectos, assim, porque como tem muitos profissionais de muitas especialidades fazendo muitos procedimentos, a gente acaba se colocando no lugar da paciente e que elas ficam muitas vezes perdidas. Tá, mas quem é o profissional que pode fazer isso? Quem é o profissional que não pode fazer isso? E muitas vezes a paciente que é leiga no assunto, ela fica perdida, ela não sabe que profissional procurar, né? Então, assim, falando especificamente de cirurgia plástica, né? Quando a gente fala de lipoaspiração, colocação de prótese de silicone, mamoplastia, abdominoplastia, cirurgia plástica facial. Então, é importante a paciente se certificar de que esse profissional é cirurgião plástico, né? Então, facilmente a paciente consegue acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, colocando o nome lá, essa paciente vai saber se o profissional realmente é cirurgião plástico ou não. Ou então, no site do Conselho Regional de Medicina, o CREMERS, também existe um númerozinho do lado chamado RQE, que é o registro de especialista, e muitas vezes a gente coloca o nome do médico e não aparece nenhum RQE do lado. Então significa que ele não tem especialização. Às vezes o médico se formou em medicina e sai fazendo alguns procedimentos estéticos, e tudo bem. Agora, quando a gente fala de cirurgia plástica, de lipoaspiração, de colocação de prótese de silicone, de algum tipo de plástica que seja, ela qual for, a gente precisa ter certeza de estar fazendo com um cirurgião plástico. E isso envolve cuidados pré- e pós-operatórios e também um cuidado durante a cirurgia. Essa cirurgia ela precisa ser feita num ambiente com segurança, com um médico anestesista acompanhando todo o procedimento, em um ambiente hospitalar, que a paciente consiga ter cuidados intensivos se tiver algum tipo de complicação. Então, infelizmente, a gente vê por aí algumas clínicas menores e com médicos não especialistas e que eventualmente dá algum tipo de problema e em alguns casos até fatais. E, lamentavelmente, isso acaba respingando no cirurgião plástico. Então, muitas vezes a paciente diz, doutor, o senhor viu lá uma menina que foi fazer uma lipoaspiração numa clínica e morreu e tal, e a gente fica super triste, mas a gente vai pesquisar e, na maioria dos casos, não foi procedimento feito por cirurgião plástico, né? Então, tem que ter muito cuidado, tem que saber com quem vai fazer a cirurgia, tentar pedir referências. Hoje, com a rede social, eu sou super a favor da rede social, né? E acho que a gente consegue se expressar e ter alcances longos, mas, ao mesmo tempo, a rede social acabou dando voz para todo mundo. Então, para a paciente acaba sendo difícil de filtrar. Então, tem que ter muito cuidado. Nunca vai atrás de uma pessoa só porque viu um videozinho bonito no Instagram. Não, vai atrás, se informa, tenta conhecer outras pessoas que já fizeram tratamento com esse profissional, pergunta como que foi o atendimento depois da cirurgia, né? Tá bem, fez a cirurgia com o médico e tu mandou uma mensagem para ele e te respondeu depois? Tu tentou marcar uma consulta pós-operatória, como é que foi para agendar? Então, esses cuidados, esses detalhes são super importantes, né? Tentar conversar com pessoas que talvez já tenham passado por procedimentos parecidos
com esse profissional e entender como que foi essa jornada pré e pós-operatória. Isso é super importante. Excelente. E além da cirurgia plástica, ou abrindo um pouco mais, quais os tipos de cirurgia plástica que tu desenvolve na tua clínica e quais os tipos de tratamento, para as pessoas que estão nos assistindo, quais os tipos de tratamento além da cirurgia plástica que tu desenvolve na tua clínica? Hoje a minha clínica, Clínica Dr. Marcelo Seidel Gomes, de cirurgia plástica avançada. Esse é o nome da minha clínica hoje, que fica localizada em São Leopoldo, aqui na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. A minha clínica hoje ela é focada basicamente para a saúde feminina, para a saúde e atenção feminina, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista de saúde, como o próprio nome diz. Então nós temos ali na clínica hoje cirurgia plástica, endocrinologia, nutrição, especialização em harmonização facial, ginecologia estética e tratamento de sintomas do climatério, fisioterapia pré- e pós-operatória e toda uma equipe de enfermagem que dá esse atendimento pré- e pós-operatório também. Então, temos inúmeros profissionais focados basicamente para o atendimento da saúde feminina. Fazemos ali na clínica também alguns tratamentos não cirúrgicos, como tratamentos íntimos. Eu tenho na minha clínica hoje uma ginecologista que ela é especialista em tratamentos íntimos vaginais. Então, todos os tratamentos, desde tratamentos da menopausa, de sintomas da menopausa, reposição hormonal, tanto com o endocrinologista como com a ginecologista, tratamento com laser íntimo, tratamentos de fisioterapia também na área tanto da área da ginecologia como na área da cirurgia plástica. Como eu falei antes, a minha esposa, que é farmacêutica, especialista em harmonização facial, hoje é quem faz todos esses tratamentos, tanto com bioestimulador de colágeno, preenchimentos, toxina botulínica, alguns tipos de laser, como por exemplo laser de CO2, ultrassom micro e macrofocado, alguns aparelhos de radiofrequência. Então a gente tem hoje uma gama de tratamentos super grandes ali na clínica. E os tratamentos cirúrgicos, propriamente ditos, eu não realizo dentro da minha clínica. As minhas cirurgias eu realizo no hospital que fica muito próximo da minha clínica, que é o hospital da Unimed do Vale dos Sinos. Então, a rede de hospitais da Unimed do Vale dos Sinos hoje é uma rede grande. Temos 2 hospitais, um em São Leopoldo e um em Novo Hamburgo, hospitais extremamente modernos e que contam com qualquer tipo de tratamento que a gente eventualmente precise para qualquer paciente nosso. Então, a gente ali na nossa região, a gente está muito bem servidos, tanto de estrutura na minha clínica, quanto de estrutura hospitalar. Ótimo, e eu consigo enxergar claramente que tu navega então no que eu chamo dos 4 ciclos essenciais dos negócios que acabam tendo resultados. O primeiro deles então é uma estratégia bem definida, o segundo é o modelo de negócio bem estruturado. Obviamente a gente fala que a gente sempre pode melhorar, né? E tu falou sobre isso, mas olhando para a estratégia e o modelo de negócio, tu consegue fazer claramente de forma tranquila marketing e vendas. Afinal, todas as empresas são empresas de venda. Elas têm que resolver problemas e sonhos das pessoas, mas também são empresas de venda. Muitas vezes, né, as pessoas falam, eu não gosto de vendedor, não gosto de ser vendedor. Mas isso é uma grande crença e isso está caindo por terra ao longo do tempo, porque nós precisamos ser, né, os maiores vendedores dos nossos próprios negócios. Hoje eu digo que é uma das especialidades, né, mais difíceis e realmente que mais vão te fazer ser... conseguir mostrar a tua arte, né? O teu trabalho técnico é tu ser um bom vendedor, né? Então eu vejo que tu tem boas características, comunica super bem, é super ativo aí nas redes sociais, isso acaba trazendo vendas para o teu negócio e com o teu bom trabalho tu consegue entregar sonhos e também resolver problemas das pessoas. Isso é muito bacana de enxergar. Sabe que agora entrando na parte de gestão, que é a tua área, e até uma vez conversei contigo, acho, num evento que a gente se encontrou e com outros colegas também do resto do Brasil que trabalham bastante essa questão comercial. Uma dificuldade que eu tive ali na minha clínica, Samuel, foi que eu sempre me considerei um bom vendedor. Assim, no bom sentido da palavra, né? Claro, nunca tentei vender para nenhuma paciente, isso eu me orgulho, nunca tentei vender um tratamento que eu realmente não acreditasse, né? Porque eu vejo algumas clínicas por aí tentando vender a qualquer custo
e aí o tratamento não funciona. Que tem cliente e não paciente, né? Exatamente. Então, eu entendo que as minhas pacientes são minhas clientes também, mas elas nunca deixam de ser minhas pacientes. Né? Mas quando a gente começa a estruturar a clínica, enfim, a gente precisa delegar algumas funções. Né? Então, a minha gerente comercial, por exemplo, hoje, que é quem passa para as minhas pacientes, digamos, valores, orçamentos, enfim. E isso foi uma coisa que eu tive muita dificuldade no início, assim, porque eu gostava de eu mesmo passar para minhas pacientes os orçamentos, os preços dos protocolos, enfim. Mas isso demandava de mim muito tempo. Imagina, uma paciente que hoje vai consultar comigo pela primeira vez, a minha consulta dura no mínimo 1 hora. Né? Em 1 hora que eu fico ali conversando, eu gosto de conversar, eu sou uma pessoa que me interesso realmente pela vida das minhas pacientes, eu entro fundo na história de cada paciente, na bagagem emocional que essa paciente traz antes de me procurar, eu gosto disso, isso é uma coisa que eu, talvez por ser filho de psiquiatras, enfim, a minha consulta ali, ela acaba sendo quase que uma terapia. E aí chegava no final dessa consulta, que já tinha durado 1 hora e meia, e eu ainda tinha que passar o orçamento para a paciente, né? Enfim, as minhas funcionárias ficavam enlouquecidas comigo, porque às vezes dava 2 horas e a paciente não tinha saído de dentro do meu consultório ainda. Então, aos pouquinhos, eu tive que ir treinando a equipe, eu tive que ir delegando funções. E hoje, graças a Deus, enfim, e graças a muito treinamento, e participando de palestras, e aprendendo com pessoas como tu, eu consegui montar uma estrutura que eu não deixo de dar atenção para minha paciente, mas, ao mesmo tempo, eu me distanciei um pouco dessa parte comercial propriamente dita. Assim, eu não entro mais diretamente com a minha paciente em valores, em números. Isso não é mais tratado comigo diretamente na minha clínica. Claro que qualquer dúvida que o meu time comercial tem, eles se dirigem a mim e eu ajudo a resolver. Mas eu consigo hoje dar mais atenção para a parte médica mesmo, né? E oferecer para a paciente o que eu acho que vai dar o melhor resultado para ela. Agora, essa questão de valores e venda propriamente dito, eu acabo deixando mais para o meu time comercial. Concordo totalmente contigo, mas eu sempre digo para os meus mentorados e clientes de consultoria que a venda, ela começa muito antes. Ela começa no que tu falou logo no início, que é a jornada do paciente. Né? Então, a jornada do paciente, ela é uma jornada, muitas vezes, de percepção de valor. Né? Que não basta ser bom, é preciso parecer ser bom. Então, ali a gente já está atraindo a pessoa, né? Através do marketing, já está facilitando, para quando a pessoa chega lá, já veio comprada. A gente só não vai vender para essa pessoa se realmente a gente fizer alguma coisa errada. Né? Então, isso é muito bacana e eu gosto muito dessa estrutura, falando especificamente de negócio, onde tu consegue desvincular o médico do momento de passar orçamentos, né? Para que o médico fique realmente focado em atender a pessoa no ponto de vista realmente mais humano e para que alguma outra pessoa vá realmente, né, falar sobre valores e estruturar ali as melhores condições para essa pessoa. Então, concordo totalmente contigo. E agora que a gente fazer uma pergunta, que talvez vamos ver qual vai ser essa tua resposta. Se tu pudesse operar uma pessoa, pode ser uma pessoa de qualquer área, mesmo que essa pessoa não precise, talvez, uma cirurgia incrível, mas tem alguma pessoa que tu fala assim, eu gostaria, se pudesse conhecer essa pessoa e operar essa pessoa, ficaria muito feliz? Uma pessoa real. Assim, Pode ser uma pessoa real, até inclusive uma pessoa que já se foi, não tem problema, a gente pode escolher qualquer pessoa. Consegui deixar... Difícil mesmo uma pessoa... Porque para eu pensar na resposta, o que me vem na minha cabeça é uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente começa a estruturar a nossa clínica, né? É em qual é a nossa persona, né? O que me vem na cabeça, qual é a pessoa ideal hoje, qual é a pessoa que eu hoje mais trato na minha clínica, enfim, que geralmente hoje ali na clínica, assim, se eu parar para pensar na paciente que eu mais recebo, seria uma mulher em torno de uns 40, 42, 43 anos, que já foi mãe, que é profissional liberal, bem-sucedida, que já está com a vida mais ou menos encaminhada e que já passou pelo período da maternidade e que agora quer voltar a cuidar de si, né? A se olhar e tentar perceber o que está acontecendo. Então, nesse sentido, se a gente for tentar pensar em alguma personalidade, alguém assim nesse sentido, quem que a gente poderia pensar, né? Tem tantas mulheres incríveis hoje aí, mas deixa eu tentar pensar em alguém que eu poderia... Se fosse cirurgião plástico,
Eu gostaria de operar uma pessoa que talvez nem precisa de muita coisa, tá? Mas o tempo vai passando. Gisele Bündchen, né? Gisele Bündchen, uma Bündchen mulher né? linda, linda, querida, né? ainda gaúcha. E ainda por cima, imagina se precisasse fazer uma cirurgia plástica. Eu gostaria de conhecer ela, seria um prazer. A Gisele Bündchen, eu acho que um perfil nesse sentido. A Gisele Bündchen, eu acho que ela deve estar hoje com uns 45, 46 anos, não sei, chutei aqui 44, acho que mais ou menos isso. Seria mais ou menos nesse sentido. Gisele Bündchen, de repente Débora Seco, Cléo Pires, alguém nesse sentido, que seja alguém que cuida da aparência, que faz atividade física, mas que eventualmente chegou numa idade que tem um pouquinho de flacidez, que a mama de repente caiu um pouquinho, que a gente pudesse fazer uma mastopexia, colocar no lugar. Então eu acho que alguém nesse sentido, assim, falando do ponto de vista estético. É claro que como pessoa, né, eu gosto muito de... Eu acabo ficando, às vezes, amigo de algumas pacientes porque a gente tem coisas em comum e tal. Então, não conheço nenhuma delas pessoalmente, mas até, né, puxando a brasa para o meu assado, no final do ano passado, eu operei a minha esposa, né? E muita gente me perguntava, tu vai operar a tua esposa? Eu disse, claro, não tem problema nenhum, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, enfim, e me sinto super à vontade. E foi uma experiência super boa, porque ela ficou com um resultado incrível, ficou super satisfeita, ficou super grata, né, ao procedimento cirúrgico que a gente fez. E é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração enorme, mãe dos meus 2 filhos, que me dá todo o suporte, enfim. E é investimento em si mesmo, né? Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que ela ficou feliz, eu fiquei feliz também. Eu sei que eu pude fazer o bem para uma pessoa que eu amo e que me ama, enfim. Então, acho que a melhor pessoa que eu poderia operar, eu já operei, né? Que foi a minha esposa. Espetacular, ótima resposta. Bom, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, não tenho a mínima dúvida disso, e certamente nós vamos nos encontrar mais vezes. Então, quero te agradecer primeiramente. Tu realmente é uma pessoa que eu admiro bastante como profissional, como pessoa. Ter esse papo contigo aqui foi super aprendizado, anotei muita coisa aqui para mim e tenho certeza que vou levar para minha rotina também. E para finalizar, eu sempre faço uma pergunta final, que é, o que tu considera então realmente hoje o código do topo? Lembrando que o topo, sempre que a gente chega num determinado nível, a gente vai sempre olhar para o novo topo, né? Então hoje para ti, olhando para isso, o que tu diria hoje para as pessoas? Esse aqui é o código que eu quero deixar, que tem a ver comigo, que eu gostaria que tu olhasse, que vai te ajudar a chegar no topo. Eu acho que para mim, o principal, Samuel, é a gente nunca passar por cima dos nossos valores. Eu acho que o principal de tudo é a gente tratar as pessoas sempre da mesma maneira. Não importa o quanto de dinheiro a gente ganha, não importa o quanto de sucesso a gente tenha, a gente nunca esquecer que a gente precisa tratar as pessoas de maneira educada, de maneira cordial e com respeito. Então, quem trabalha comigo sabe que eu trato todo mundo igual. Seja o manobrista, a pessoa que cuida do meu carro, até o chefe, diretor do hospital, ou um grande empresário que me procura para consultar comigo, eu não faço distinção de valores. Então, para mim, eu acho que um dos grandes segredos do sucesso é a pessoa ser uma pessoa boa com todo mundo, independentemente do que essa pessoa tem a te oferecer. Porque isso é uma coisa que não tem como a gente fingir. A pessoa pode fingir um pouquinho durante um determinado tempo, mas os seus valores, o que está lá dentro escondido, isso mais cedo ou mais tarde ele acaba aflorando. Então, se nós somos pessoas boas, se tratamos todo mundo bem e queremos que as pessoas ao nosso redor cresçam junto conosco, isso automaticamente vai nos fazer bem e a gente vai acabar colhendo os frutos ali na frente. E queria te agradecer também, queria te dizer que é recíproca essa admiração, te admiro muito também pelo profissional que tu é, pelo jeito que tu trata, já tive o prazer de participar contigo de alguns eventos com muitos médicos, cirurgiões plásticos, e tu conseguiu dar uma aula muitas vezes super boa para que a gente consiga, dentro da medicina, trazer um pouquinho desse teu conhecimento da parte administrativa e que tenho certeza que nos ajuda cada vez mais. E eu, com certeza, não quero perder o contato contigo. Vou ser um dos primeiros a comprar esse livro quando for lançado e vou devorar esse livro para ver se eu consigo aprender pelo menos 1/10 do que o Samuel sabe de administração. Maravilha. Muito obrigado, meu amigo. Te desejo sempre muito sucesso, Valeu. Muita alegria, muito amor para ti, para tua Amém. família. Tamo junto. Tu consiga cada vez mais seguir aí, rumo ao topo, Rumo ao em todas as esferas da tua vida. Valeu. Grande abraço. Rumo Vamos ao lá. topo.